Nesta primeira edição do Jornal da Portugal Foods, vamos saber porque é que o Governo quer manter cotas da sardinha. Vamos ainda conhecer mais sobre o protocolo que a Portugal Foods assinou com a UABEL. Mais à frente, não perca a entrevista com Ondina Afonso, diretora executiva da Portugal Foods. Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da Portugal Foods. Os profissionais do café uniram-se para promover o expresso português. A Associação Industrial e Comercial do Café apresentou uma nova marca que quer diferenciar as qualidades únicas do café nacional. A Associação Industrial e Comercial do Café, a ICC, apresentou o primeiro selo de denominação de café expresso português. Portuguese Coffee Blends of Stories é o novo selo que, a partir de agora, todas as marcas portuguesas de café podem incluir nas suas embalagens. O objetivo desta ação pioneira da Associação Industrial e Comercial do Café é diferenciar este produto e as suas características únicas, dando às marcas de café nacionais um melhor acesso aos mercados internacionais. A inclusão deste selo permite também ao consumidor, sobretudo nos mercados internacionais, reconhecer facilmente as características específicas do café português e, ao mesmo tempo, divulgar a sua identidade histórica. O selo tem ainda a função de garantia de qualidade, contribuindo assim para a competitividade das empresas nacionais no exterior. O selo Portuguese Coffee Blends of Stories foi apresentado no âmbito do 10º Congresso do Setor, que contou com a presença do Ministro da Agricultura, Luís Capolas dos Santos. A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, garantiu que a sardinha existe em maior número do que se pensava e que por isso mesmo vai a Conselho Internacional defender a manutenção da cota e assim impedir um corte de 90% na pesca da sardinha. A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, anunciou no Parlamento que foi feita uma campanha científica que concluiu que a sardinha existe em maior número do que se pensava. Nesse sentido, a Ministra quer abordar o Conselho Internacional para a Exploração do Mar para impedir que as cotas a Portugal sofram reduções. Recorde-se que a entidade que estuda os recursos marinhos e propõe as cotas de pesca de cada país quer reduzir em 90% a quantidade de sardinha que Portugal e Espanha podem, em conjunto, pescar. No entanto, em plenário, onde se discutia o Orçamento de Estado para 2016 sobre esta especialidade, o membro do Governo garantiu que vai apresentar argumentos que contrariam o parecer do Conselho Internacional. Falando em números exatos, o ICES propõe uma redução da cota ibérica de pesca de sardinha de 19.000 para 1.587 toneladas. Ana Paula Vitorino acrescentou ainda que o Governo vai continuar a dar a máxima prioridade ao reforço dos meios de investigação, condição que considera indispensável ao conhecimento dos recursos portugueses e à fundamentação nas negociações sobre cotas de pesca. A Ministra do Mar sublinhou também que, para este ano, o Executivo já garantiu um aumento de 11,4% das possibilidades de pesca em águas nacionais e lembra que, quando Portugal passou a integrar o Conselho de Pescas, o país tinha um balanço negativo de 1%. A Portugal Foods assinou um protocolo com a UABEL que contempla condições preferenciais para as empresas portuguesas aumentarem a sua performance em private label nos mercados internacionais. O constante aumento da procura de produtos para private label no mercado internacional é uma oportunidade para as empresas agroalimentares nacionais. Após o sucesso da participação de empresas portuguesas sob a marca Umbrella Portugal Foods no UABEL Grocery Summit, a Portugal Foods aposta agora nesta parceria com a UABEL. O UABEL Frozen Summit e o UABEL Chilled and Dairy Summit terão lugar em março e abril, em Paris, e darão aos empresários portugueses a oportunidade de participarem em pelo menos 8 reuniões bilaterais, bem como assistir a uma conferência onde vão ser abordados temas como tendências, inovação e pontos estratégicos. Pela primeira vez no UABEL Frozen Summit, as empresas interessadas poderão igualmente inscrever-se no evento Co-Packing, que terá lugar no terceiro dia do evento, onde terão a possibilidade de participar em 5 encontros para potenciar o seu negócio com vários compradores. Comigo em estúdio tenho Ondina Afonso, diretora executiva da Portugal Foods. Olá, Ondina, bem-vinda. Começamos por falar então desta notícia que acabamos de ouvir. É uma boa oportunidade para os associados da Portugal Foods. Bom dia, obrigada. É realmente uma boa oportunidade para os associados da Portugal Foods, para as empresas associadas, isto porque a Portugal Foods tem trabalhado novos formatos
de promoção externa das empresas, e este formato, esta parceria que foi feita recentemente com a UABEL, permite ter acesso a um grupo muito interessante de distribuidores a nível da Europa e que farão aqui um leque muito interessante de contactos e apresentam oportunidades que nós acreditamos que sejam muito importantes para as nossas empresas associadas. Toda a informação está no site da Portugal Foods. Aliás, como todas as atividades que a Portugal Foods faz, ao longo destes 7 anos de atividade, em que a Undina participou ativamente enquanto diretora executiva, mas chega ao fim agora uma fase, a Undina vai abraçar um novo projeto. Faz um balanço positivo desta sua passagem pela Portugal Foods? Faço um balanço muito positivo, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Crescemos bastante, trabalhamos muito. Passamos momentos difíceis do país, da economia, mas revela que nós conseguimos ultrapassar e, em conjunto com as empresas e com as entidades do sistema científico, conseguimos ultrapassar muitas dificuldades. Este projeto começou, aliás, em 2008, com uma ideia de se criar um polo de competitividade, ainda dentro da Universidade Católica. A Universidade Católica convidou outros parceiros, na altura outras entidades do sistema científico, a formar uma associação que deu suporte depois à Portugal Foods, e ao criar-se essa associação, as universidades trouxeram consigo algumas empresas com quem já trabalhavam e formou-se uma associação com 30 membros, mais ou menos. Passados 7 anos, são 135, e eu acho que isso revela o trabalho que foi feito, apesar de o setor agroalimentar ser um setor constituído por muitos subsetores, com dinâmicas muito diferentes, mas conseguimos ocupar um espaço que realmente não existia, enquanto outras entidades que pudessem trabalhar, e a inovação ligada à internacionalização ou como suporte à internacionalização foi realmente um marco e um serviço, digamos assim, único que a Portugal Foods tem vindo a prestar às empresas e às entidades do sistema científico. O próprio setor agroalimentar mudou nos últimos 7 anos. Conseguimos imaginar como seriam as empresas nacionais se não tivessem tido a ajuda da Portugal Foods e estas ferramentas para a internacionalização, para a inovação e estas pontes de ligação com as universidades? As empresas é que têm o mérito de tudo isto ter acontecido e, obviamente, continuariam a fazer o seu trabalho. Eu diria que o nosso valor foi conseguirmos acelerar alguns processos e, portanto, eu diria que a Portugal Foods foi um acelerador de algumas iniciativas, de algumas propostas que já estavam do lado das empresas, que já estavam do lado das universidades, mas nós conseguimos criar o espaço para que tudo acontecesse num tempo mais curto, e daí acho que foi essa a grande vantagem do aparecimento da Portugal Foods. Apesar de a Undina estar de saída, calculamos que vai seguir de perto o trabalho da Portugal Foods. Consegue antever um bocadinho o futuro do que será o trabalho da Portugal Foods e dos seus associados? A Portugal Foods tem uma coisa que é única, que são as pessoas que lá estão. Desde a administração à equipa, todas as pessoas estão entregues de corpo e alma, se assim posso dizer, ao projeto e, portanto, tudo isso faz com que as coisas aconteçam e apareçam e haja muita criatividade também dentro da nossa organização, muita inovação também da própria organização. E, portanto, eu antevejo que os próximos anos vão continuar a ser anos de grandes acontecimentos, de grandes projetos. Aguardamos pelo reconhecimento da Portugal Foods enquanto cluster nacional, em parceria com outras entidades também do setor agroalimentar e que acreditamos que com esta entidade formada por vários parceiros se possa ainda ir mais longe, integrando a agricultura na transformação e, portanto, juntando ainda mais empresas, criando a massa crítica que sempre falamos que era necessário
não só para o mercado nacional, mas principalmente para os mercados externos. E, portanto, eu antevejo que o trabalho que foi feito continua a crescer, porque é esse o caminho e não há outro. Muito obrigada, Undina. Muito sucesso para esta nova fase. Muito obrigada. De volta às notícias, olhamos agora para o setor agroalimentar a nível internacional. Os níveis de açúcar consumidos pelas crianças do Reino Unido são preocupantes. Quem o diz é o próprio governo britânico, que acabou de lançar uma campanha de alerta de forma a reduzir o consumo de açúcar nas crianças. Uma nova campanha foi lançada no Reino Unido para encorajar os pais a controlar a ingestão de açúcar dos seus filhos. A campanha publicitária é da responsabilidade da Change for Life. A campanha revela que crianças entre os 4 e os 10 anos de idade consomem mais de 5.500 cubos de açúcar por ano, ou, por outras palavras, cerca de 22 quilos de açúcar, um peso médio equivalente ao de uma criança de 5 anos. Nesse sentido, foi então lançada uma nova aplicação para os telemóveis com o nome Smart Sugar, para ajudar os pais a analisar o nível de açúcar que existe nas comidas e bebidas que os filhos ingerem todos os dias. O novo sistema é gratuito e fácil de utilizar. Basta apenas passar o código de barras nos produtos em questão e os níveis de açúcar são imediatamente revelados em cubos e em gramas. A Change for Life criou ainda um vídeo para alertar os pais sobre os danos que pode causar ao beber e comer demasiado açúcar. No Reino Unido, 1/5 das crianças com 4 e 5 anos e 1/3 de 10 e 11 anos têm excesso de peso ou são considerados obesos. Segundo o Serviço Nacional de Saúde daquele país, a obesidade custa ao sistema cerca de 7 bilhões de euros por ano e a tendência é que suba para o dobro até 2050. O Jornal da Portugal Foods fica por aqui. Voltamos em breve com mais novidades do setor agroalimentar. Até lá!